Amém. Graças e paz, igreja. Vocês estão bem? Como foi a semana, né? Talvez, né, a gente teve uma semana um pouco turbulenta, né? Um pouco agitada, mas eu sempre digo, independente, né, da semana que a gente teve, mas só de saber que Deus está, né, com nós, né, é lucrativo para nós. Independente do que veio acontecer, independente de como foi a sua semana, se foi corrido, se foi com problemas, mas Deus está sempre com você. Deus, ele nunca abandona os seus. Então isso é o motivo de você se alegrar, isso é o motivo de você não se importar, né? Muitas vezes você fez um plano, né? E foi outro. Talvez você, no domingo, você planejou a sua semana, mas quando chegou na segunda-feira foi totalmente diferente. Mas, amém, glória a Deus por isso. Amém? Nós estamos tendo uma série de sermão, né? Todos nós sabemos que primeiro foi Filipenses, depois Colossenses, e eu estou trazendo a carta de Tito, né? Para mim está sendo gratificante, né? Tá tendo essa oportunidade de falar um pouco, né? Do meu jeito, do jeito que Deus me inspirou, né? Para passar para a igreja do Senhor. E eu confesso que cada dia que eu vou me dedicando, cada dia que a pessoa, né, que tem a oportunidade de manusear a palavra de Deus, cada dia que ele se dedica mais ele se amadurece, mais, né, ele tem mais intimidade com o Senhor. E a gente tinha parado no capítulo 1, do verso, né, 15 e 16, só recapitulando, eu comecei falando, né, um pouco da ilha de Creta, né, falei sobre os costumes, sobre a parte da economia de Creta, sobre os deuses que Creta, né, adorava. Aí depois eu entrei na palavra que é a Tito, né, o capítulo 1, primeiro Paulo faz saudação a Tito e a Creta, né? Depois, né, a gente viu, né, a amizade que Paulo tinha entre Tito e ele, era uma amizade de pai e filho, né? A gente também falou sobre os falsos mestres, né? As falsas doutrinas, né? Que isso que se aplicou lá atrás também se abrange nos tempos de hoje. E vamos dar continuidade, né, no capítulo 1, no verso 15 e 16, para depois eu entrar no capítulo 2. Então eu peço aos irmãos que abram o livro de Tito, no seu capítulo 1, e o seu verso 15 e 16. Que fala assim: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros é descrente, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda obra. Né? Aqui, o que é que Paulo está querendo falar, né? Paulo apresenta a diferença entre os puros e os impuros, né? Tito deveria estar atento a isto, entendeu? Para os impuros, eles não consideram nada, né, puro. Uma pessoa que é impura, né, acha que conhece a Deus, mas não conhece. É a mesma coisa de um cristão que vem às igrejas, né, dia de sábado, domingo, cultuar a Deus, mas a sua mente não é pura. Aí fora comete atos que é contra os mandamentos de Deus. Ou seja, né, eles acham que conhecem a Deus, acham que são crentes, mas não são. Quantas pessoas a gente não conhece que tem essa atitude?
Quantas pessoas que andam cometendo pecado? Quantas pessoas que é impura? Uma pessoa pura, limpa, sadia, tem muita intimidade com Deus, conhece verdadeiramente os mandamentos de Deus, não sai saindo, fazendo coisas que é contra os mandamentos de Deus. Então, Paulo está mandando Tito ficar atento a essas coisas, Ele tinha que saber discernir lá em Creta as pessoas que são puras e as pessoas que são impuras. Então ele tinha que estar atento, porque no meio da igreja do Senhor não tem que ter esse tipo de gente, não tem que ter esse tipo de pessoas. Você não tem que adorar a dois deuses, porque uma pessoa que é impura, no meu ponto de vista, eu como Jailson, eu penso assim, ele está em cima do muro. Vem às igrejas, acha que conhece a Deus, mas aí fora, é totalmente, contra a lei de Deus. Comete coisas que Deus condena, que a Bíblia condena, que a palavra de Deus condena. E muitas vezes eles cometem e não tem vergonha de mostrar. Eles fazem, porque o cristão, ele é aprovado, ele é reconhecido pelas suas obras aí fora. Para você, irmãos, me disser que eu, Jailson, como crente, eu sou aprovado aí fora, eu tenho que ter boas atitudes aí fora. Eu tenho que dar bom testemunho aí fora. Eu tenho que demonstrar verdadeiramente que eu sou uma pessoa pura. Porque não adianta eu vir para a igreja mostrar uma coisa que eu não sou aí fora. E é isso que está acontecendo na igreja nos tempos de hoje. Pessoas que se acham puras, se acham que conhecem a Deus, mas não conhecem a Deus, é totalmente distante de Deus, comete coisas absurdas aí fora, achando que Deus não está vendo, mas ele está se próprio condenando. Então, esse tipo de coisa, Tito, ele encontrou lá na igreja de Creta. E esse tipo de coisas a gente encontra nos tempos de hoje. A impureza no coração do ser humano. A impureza dentro das igrejas. É o que mais a gente encontra nos tempos de hoje. São esses tipos de coisas. Paulo está pedindo a Tito para que ele ficasse atento, aos impuros. E nos tempos de hoje, o pastor que realmente, tem reverência à palavra de Deus, que realmente segue a lei de Deus, ele pede para que seus membros, para que seus irmãos fiquem atentos a esse tipo de coisa também. É como eu sempre falo, que a palavra de Deus, ela é hoje, ontem, sempre. A palavra de Deus, ela não é atualizada. A mesma doutrina, os mesmos mandamentos que Deus ordenou lá nos tempos antigos, ordena hoje aqui. Então, tudo que Tito aprendeu lá e aplicou-se lá na ilha de Creta, na igreja de Creta, nós temos que aplicar nos tempos de hoje aqui também. Não é fácil. Uma pessoa está de frente de uma obra. Hoje em dia eu acredito que para você ser um obreiro, ser um presbítero, você realmente tem que estar bastante preparado, você realmente tem que conhecer, entendeu? Você tem que estudar mesmo, buscar, porque não basta também só você estudar
e não ter o Espírito Santo. Você tem que ter as duas coisas. Principalmente o Espírito Santo, mas também você tem que estudar. Você tem que aprender. Não é que nem a gente vê nos tempos de hoje. Pessoas sendo levantadas como os obreiros, como os presbíteros, despreparados. E Deus não quer pessoas assim. Deus não quer uma pessoa despreparada para estar de frente de uma obra. Para estar de frente, né, de um povo para direcionar para o caminho dele. Deus quer pessoas preparadas. Pessoas prontas. É isso que Deus quer. Eu digo isso, eu me lembro na época da pandemia, que a gente ficou meses dentro de casa. Eu lembro que eu comecei a visitar uma igreja aí na Lagoa. Na primeira semana que eu comecei a visitar essa igreja, que não chega ao caso, minha esposa está de prova. O pastor dessa igreja, ele me chamou para me levantar como um presbítero dessa igreja, sem me conhecer, sem saber como é a minha vida aí fora. Ele me convidou para ser presbítero. Eu simplesmente falei, fui um pouco até mal educado com ele. Simplesmente perguntei ele, você pastor, perguntei, não tem como eu aceitar um convite desse, que as coisas de Deus não é de qualquer jeito. Você não me conhece, só tenho uma semana na sua igreja. Não é dizer que eu estou aí fora aprontando coisas, mas para você fazer um convite a uma pessoa dessa, você tem que conhecer, você tem que saber como é a vida da pessoa, se a pessoa realmente, entendeu, tem uma vida constante com Deus, se a pessoa realmente está preparada para esse cargo. Porque não é de qualquer jeito que você tem que fazer a obra de Deus. E eu não aceitei. Eu não aceitei não foi porque eu estava em pecado. Eu não aceitei porque eu não estou preparado para isso. Porque eu sei que para você estar de frente da obra de Deus, você tem que estar bem pronto, bem estudado, entendeu? Assim como o Tito foi bem orientado. É isso que as pessoas têm que entender. As coisas de Deus têm que ser sérias, têm que ser corretas. Que Deus quer pessoas assim. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira que você tem que direcionar a obra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, a mensagem que Deus, né, colocou no meu coração nesse capítulo 1. Entendeu? Que tudo que eu falei aqui, entendeu? Foi da parte de Deus. Tudo que eu comentei, isso não foi Jailson que inventou, que falou. Isso se aplicou lá atrás, na época de Paulo, né, com os seus apóstolos, e isso serve para os tempos de hoje. E nós vamos entrar agora no capítulo 2, né, que vai falar sobre os deveres das várias classes de pessoas crentes. E esse capítulo 2 vai falar coisas que o crente pode fazer e coisas que o crente não pode fazer. É como eu falei, a palavra de Deus, né? Ele dá o livre-arbítrio para você fazer o que você quiser da sua vida, né? Tudo é lícito, mas nem tudo convém você fazer. Deus não proíbe você de fazer nada, mas Ele deixou bem claro, nem tudo convém. Você tem o livre-arbítrio para você fazer o que você quiser da sua vida, mas tome cuidado. Tome cuidado, né? Que muitas vezes a pessoa pega esse pedacinho dessa palavra, né? E sai fazendo coisas que Deus não aprova. Amém? Então peço aos irmãos que abram, vamos ler o capítulo 2, verso 1 ao 2. Né? Que fala assim:
Tu, porém, fala que convém a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Eu separei alguns pontos nesse capítulo 1 ao 2, né? O que quer dizer, né? Convém a sã doutrina. É um dos pontos. Aí depois vem, né? O que é ser uma pessoa temperante, né? O que é ser uma pessoa respeitável, né? O que é ser sadio na fé? São os pontos que eu peguei nesse versículo 1 ao 2, que eu vou explicar um pouco aqui para os irmãos, né? O primeiro ponto, né? Que a palavra de Deus fala, né? O que convém a essa doutrina, né? No meu ponto de vista, é a disciplina do Evangelho de Deus, é a fé que temos no Senhor Jesus Cristo, é o arrependimento, né? E o batismo por emissão para a remissão dos pecados. A sã doutrina, ela vai exigir isso do cristão, né? A fé que você tem em Jesus Cristo, né? A disciplina. A sã doutrina, você tem que ser disciplinado, né? Não tem como você frequentar uma igreja e você não seguir a doutrina que a igreja que você congrega, né, tem. A Para Sempre Cristo tem a doutrina, né, a confissão de fé, a forma que o cristão tem que agir. E eu creio que todas as igrejas têm. A gente tem que seguir a doutrina que a Para Sempre em Cristo aplica. Você tem que seguir, aplicar dentro da sua congregação e também no dia a dia, lá fora, na sua casa, no seu trabalho. Essa é a sã doutrina que a igreja do Senhor, essa é a sã doutrina que Tito deveria aplicar-se lá na ilha de Creta. Né? Outro ponto, né? O que é ser uma pessoa temperante na sua igreja, né? É ter consciência, né? De que seja, é ter consciência de que age em atitude, né, constante, guiado pelo Espírito Santo. Você é uma pessoa temperante, vai ter essa consciência, né? Você vai ter uma atitude cristã, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ser uma pessoa calma de espírito. Você não vai sair agindo pela emoção. Tudo que você fizer, entendeu? Você vai ser guiado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, Tito, da forma que Tito foi conduzido, da forma que Tito foi instruído, ele teve sabedoria de, né, agir naquela igreja de Creta. Ele não saiu fazendo nada agindo na emoção. Que nós sabemos, quando a gente age pela emoção, não dá certo. Às vezes você age pela emoção, você acaba fazendo errado. Você acaba se arrependendo. E quando você é guiado pelo Espírito Santo, né, quando você pede a direção de Deus, você acaba fazendo o que é certo, o correto. Então Tito, ele foi bem instruído com isso aí, né? E na igreja do Senhor, o cristão tem que ter isso, tem que ter o Espírito Santo, entendeu? Tem que ser uma pessoa temperante, tem que ser uma pessoa cautelosa, calma, né? Você tem que, tudo que você fizer, você tem que pensar 2, 3 vezes, pedir a direção de Deus, para Deus te guiar, para o Espírito Santo te mostrar qual é o caminho que você tem que seguir. Entendeu? Outro ponto, né, o que é ser uma pessoa respeitável, né? Dentro da sua igreja, você tem que saber o que é ser uma pessoa respeitável. É ser uma pessoa digna, né, de respeito, né?
é ser uma pessoa sensata. Se eu quero respeito, eu tenho que dar respeito. Não tem como uma igreja do Senhor, né, dar certo se não tiver respeito entre os irmãos. Então, esse é um dos pontos, né, que Paulo está alertando a Tito. Que Tito, como obreiro, como presbítero, ele tinha que ter isso. Ele tinha que aplicar isso lá na igreja de Creta. Porque todos nós sabemos que não é fácil lidar com o ser humano. Não é fácil. Você vai lidar com vários tipos de pessoas. E você tem que demonstrar, principalmente a pessoa que está ali na frente da obra, tem que demonstrar uma pessoa centralizada, né? Calma. Né? Porque você vai lidar com pessoas que vai querer tirar você do sério. Infelizmente você vai encontrar pessoas assim. Mas você não tem que sair, né, de si. Você tem que demonstrar diferença. Então Tito tinha que estar atento para esse tipo de coisas. Tinha que ser uma pessoa respeitável, né? Outro ponto, né? O que é ser uma pessoa sadia na fé, né? É andar na direção de Deus, ouvindo a sua voz, obedecendo a sua, né, vontade, né? Crendo que Ele, né, vai nos abençoar, nos ajudar do mal. Desde quando, né, você está na direção de Deus, ouvindo a voz de Deus, você está sadio na sua fé, você está pronto para lidar com diversos problemas que vai vir até você. É como eu sempre falo, não é fácil uma pessoa estar de frente de uma obra, ter um cargo de ser um presbítero, de ser um obreiro, de ser um pastor. Se você não estiver sadio na sua fé, se você não estiver ouvindo a voz de Deus, tem como você conduzir a igreja do Senhor? Não tem como. Então, ó diversos pontos que Paulo, né, está pedindo para que Tito, né, aplique lá na igreja de Creta. São pontos que nós temos que abranger nos pontos dos tempos de hoje. E isso não se aplica só principalmente no pastor Wellington. Se aplica em cada um membro que se encontra aqui dentro. Em cada um. Nós temos que ter, né, tudo isso. Ser uma pessoa respeitável, né? Ser uma pessoa sadia na fé, né? Ser uma pessoa temperante. Então, tudo isso que Paulo está pedindo que Tito se aplique lá na igreja em Creta, para os cretenses, nós temos que se aplicar também nos tempos de hoje. Porque não tem como, se você não pôr em prática esses pontos, não tem como uma igreja, né, evoluir no Evangelho, né? Não tem como você ver a evolução de um irmão se você não tem esses pontos. Às vezes você acha que a igreja só se evolui na quantidade. A igreja está cheia com mais de 100 membros, né? 200 membros. Não. Muitas vezes, irmãos, tem 100 membros numa igreja. Mas na parte espiritual ela não evolui, porque não se aplica esses pontos que a igreja tem que se aplicar. Antes de ter 10, 20 membros, mas você vê resultados. Você vê tudo que a palavra de Deus quer que se aplique. Você vê isso acontecer na vida dos seus irmãos. Porque você está sabendo, né,
aplicar, ensinar. Principalmente o pastor Wellington, ele por ser o cabeça da Para Sempre em Cristo. Né? Ser, como é que eu posso explicar? O linha de frente. Se desde quando o pastor Wellington não soubesse aplicar, ensinar, direcionar as suas ovelhas, nada disso teria acontecendo agora aqui com essa série de sermão comigo, com o Eric, né? Principalmente com, assim, com o Eric. Eu vi Eric pequeno. Hoje em dia Eric já ministra, prega. Quem vê Eric pregando pensa que Eric já vem pregando há anos. Mas tudo isso, né, é fruto do quê? De um bom ensinamento. Isso é fruto de aplicações que a palavra de Deus pede que se aplique dentro da igreja. É isso que Paulo pede a Tito. E Tito tinha que aplicar isso lá. Até mesmo que lá Tito vai lidar com diversos tipos de pessoas. Pessoas que adoravam deuses. Né? Para ele era até mais difícil. É mais difícil. Imagine você tentar mudar a mente de uma pessoa que passou anos, né, acreditando em falsos deuses. Para uma pessoa agora acreditar que o verdadeiro Deus, né, é aquele que deu seu único filho por mim e por você, é muito difícil para um obreiro, um pastor, mudar a mente de um ser humano desse. Eu digo isso a você por experiência que eu tenho a minha mãe. Um exemplo. A minha mãe, ela foi nascida e criada dentro do candomblé. E até hoje, ela acredita nos deuses dela. Para ela, o Deus que tudo faz por ela é o que ela sempre acreditou, que ela praticamente a mãe nasceu dentro lá. Então, para mim até como filho, para eu tentar mudar a mente de minha mãe, é um pouco difícil. É muito difícil. Só quem tem a capacidade de mudar a mente dela é Deus. A única coisa que eu posso fazer é orar, pedir a Deus, para Deus mostrar o verdadeiro Deus que ela tem que servir. Esse foi um dos problemas que Tito teve que enfrentar lá em Creta. E esse é um dos problemas que a gente enfrenta todos os dias aqui nos tempos de hoje. Todos os dias. Amém, irmãos? Agora nós vamos ler o verso 3. O verso 3, né? Que fala assim: quanto às mulheres idosas semelhantes, que sejam sérias em seus proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem. Né? O que é, aí eu separei, né? O que é séria, o que é ser séria em seu proceder, né? O que é ser não caluniadoras. O que é não ser escrava de muito vinho, né? O que eu entendi, né? O que é ser não caluniadora? É não, né, acusar alguém publicamente, não proferir calúnias, não dizer afirmações falsas sobre alguém, não defamar, que não ofenda a honra daquela pessoa, né? Você não deve sair ofendendo, caluniando, principalmente você por ser um cristão. Aqui Paulo, né, está mostrando
Enquanto que um cristão não tem que ser. Desde quando eu sou crente, desde quando eu demonstro para a igreja que eu congrego que eu sou uma pessoa cristã, eu não posso fazer esse tipo de coisa. Nem aqui dentro e nem lá fora. E será que Paulo não achou, e Tito não achou pessoas assim? Achou. Imagine você tentar mudar uma pessoa que é desse tipo. Será que a gente encontra pessoas dentro das igrejas nos tempos de hoje assim? Encontramos. Por que muitas vezes você vê divisões dentro das igrejas? Por causa desse tipo de coisas. Que não é para o cristão ser, mas infelizmente a gente encontra. Né? Mas Deus não quer pessoas assim. Deus não permite. Quando você tem o Espírito Santo dentro de você, jamais você vai ser um tipo de pessoas assim. Outro ponto, né? Não ser escravizado a muito vinho. O que é que eu entendi? É você não ser escravizado ao pecado, irmãos. O pecado faz com que você se distancie de Deus. Às vezes você quer, né, seguir a Jesus Cristo, quer ter uma nova vida, mas você não consegue sair daquele vício que você tem, não consegue sair daquele, né, mal que te persegue. Você se torna uma pessoa escrava. Você até quer sair, mas para você sair só é difícil. Você precisa de ajuda. E nada melhor do que uma pessoa bem preparada. E Deus não quer pessoas desse tipo. Deus não quer pessoas dentro das igrejas. Deus, Ele abomina pessoas assim. E a gente encontra pessoas assim. São pontos que a igreja do Senhor não permite que um crente seja. Né? O verso 4 e o 5 agora. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, e serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aí eu separei outros pontos, né? No capítulo 6. Não, no capítulo 5. Né? É o que é ser uma pessoa sensata. O que é ser uma pessoa honesta, bondosa. Né? O que é ser uma pessoa sensata? É ser prudente, ser cautelosa, ser, né, prelivalente, ter virtude, né? Essa é a sensatez que um cristão tem que ter. Essa é a sensatez que a igreja do Senhor tem que se aplicar nos tempos de hoje.
Essa é a atitude que Tito tinha que ser lá na ilha de Creta. Outro ponto, né? O que é ser uma pessoa honesta, né? É fazer o bem a nós mesmos e aqueles que amamos, a ser, né, prestativo, compreensiva, né, companheira. Essa é uma das formas de não, né, permitir com que a palavra de Deus seja difamada. Então, tudo isso aqui Tito tinha que se aplicar lá. Ser uma pessoa, né, do bem, amar ele mesmo e amar o próximo, ser uma pessoa prestativa, porque eu creio que tudo isso que eu estou falando aqui, Tito se aplicou lá porque ele foi bem instruído. E nós temos que se aplicar nos tempos de hoje. Você tem que ser prestativa, né? Você tem que amar o próximo. Você tem que ser uma pessoa do bem. Desde quando eu congrego na Paracinco em Cristo, eu tenho que ser uma pessoa útil, né? Eu tenho que ser uma pessoa prestativa, né? Compreensiva. Eu tenho que ter esses pontos de crente, né? Eu não tenho que mentir. Eu tenho que ser uma pessoa verdadeira. Para Deus e para os meus irmãos. O verso 6 agora. Quanto aos moços, de igual modo, exortá-los para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torne-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. 8. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito. Né? Aí eu separei alguns pontos. O verso 8. Né? O que é ter boas obras? Né? O que é ter integridade? O que é ter boas obras? É você ser totalmente obediente e fiel, e misericordioso, bondoso e justo. Tudo isso você está demonstrando que você está tendo boas obras para Deus. Outro ponto, o que é ter integridade, né? É possuir conduta reta, ética justa, honesta, é uma pessoa limpa de espírito. Então, uma pessoa íntegra tem que ter esses pontos. A igreja do Senhor tem que possuir esses pontos. Entendeu? Se você é uma pessoa íntegra, né, você tem que ter conduta reta, tem que ter ética, tem que ser uma pessoa honesta, tem que ser uma pessoa justa. Tito, ele tinha que demonstrar esses pontos lá em Creta. Né? O que é ter reverência? É um sentimento de amor, respeito profundo. Quando temos uma atitude, né, severamente a Deus, nós o honramos, expressamos gratidão a Ele e obedecemos aos seus mandamentos. Então você está tendo reverências a Deus. Você está tendo reverência à palavra dele. Você tem que demonstrar esse tipo de reverência. Não para mim, Jair, e sim para Deus. Entendeu? O que é ter uma linguagem sadia, né?
As palavras que usamos podem postar testemunho de Cristo, consolar, os necessitados, ajudar um amigo ou expressar um amor a uma família, Desde quando você tem uma linguagem sadia, você sabe as palavras corretas para ajudar, para consolar, para se expressar com seu irmão, com a igreja, O verso 9 e o 10 agora. Quantos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de honrarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Aí eu separei, que é ser obediente, quanto aos servos que sejam em tudo obedientes. É seguir, os ensinamentos de Deus, que Ele deixou para todos os cristãos, para que conquista um lugar no paraíso após a sua morte. Desde quando você está seguindo os ensinamentos dele, com certeza a sua salvação, você está garantindo a sua salvação a Deus, É como a palavra de Deus está falando aqui. Quanto aos servos que sejam em tudo obedientes. Então, em tudo você tem que ser temente, obediente a Deus. Essa obediência não só se aplica aqui dentro, Você tem que se aplicar isso no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho. Porque se desde quando eu tenho o temor, eu tenho o respeito por Deus, não é só dentro do templo que eu tenho que demonstrar essa obediência. Até porque que eu sempre falo que a maior prova que você realmente é temente e fiel a Deus, você mostra lá fora. Porque aqui dentro o irmão já conhece sua conduta. E lá fora, que você vai ter diversas propostas, o diabo vai querer te provar. Então é lá fora que você vai provar para Deus que realmente você é temente e obediente a Ele. No seu trabalho, no dia a dia, com seus amigos, aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, você tem que provar para Deus que você é temente, obediente, que está pronto para repreender tudo aquilo que o inimigo tem preparado, aí fora para você. Então, essa obediência, você se aplica aqui dentro da igreja que você congrega. Essa obediência, Tito tinha que aplicar, ensinar, mostrar realmente as pessoas que eram, desviadas, as pessoas que adoravam a Deus. Tito tinha que reeducar, mostrar para eles qual era realmente o Deus que ele tinha que servir, qual é realmente o Deus que eles tinham que obedecer. Porque um Deus com letra minúscula, feito de barro, de madeira, não vai surgir efeito nenhum.
nem para mim e nem para você. A única obediência que você tem que ter é por aquele pai que mora lá em cima, que um dia deu seu filho por mim e por você. E muitas vezes a gente vê essa desobediência dentro das igrejas. A gente vê pessoas desobedecendo, né, o Evangelho, desobedecendo a palavra. Hoje mesmo eu estava vendo o Kawai. Eu não sei se vocês conhecem, eu não sei o nome, eu não consigo gravar o nome dessas supostas pessoas que se acham crentes. Tem uma moreninha que ela tem um cabelo rasta. E eu até fiquei um pouco indignado que ela pega as músicas do mundo e transforma para música cristã. E ela se acha bonito ainda ir para frente de um celular, gravar e postar na internet. Eu fico imaginando que, como eu estava falando com o Lívia hoje, acho que essas pessoas, ela perdeu a noção, não está no seu raciocínio normal. Porque a partir do momento que você está confundindo qual é realmente o evangelho que você tem que seguir, que você está distorcendo a palavra de Deus, e você está achando bonito aquilo que você está fazendo, você não está no seu normal. O que mais me indigna é que eles acham bonito, e se você for falar, criticar, você vai ser cancelado, você vai ser julgado. Porque você, como um servo do Senhor, quando você vê uma pessoa que se diz crente, que é crente, sujando, manchando a palavra de Deus, você fica indignado. E, infelizmente, muitas pessoas estão indo para frente da televisão, para frente de um celular, manchar o nome de Deus, achar que está sendo obediente a Deus, achar que está fazendo certo, achar que está fazendo o correto, que é o caminho que... E eles fazendo isso, além de fazer, está também, né, influenciando pessoas que muitas vezes estão no caminho certo a se desviar. Porque se você não estiver bem preparado, bem instruído, você acaba se desviando com um certo tipo de pessoas assim. E são esses tipos de pessoas que estão estragando a igreja do Senhor. São esses tipos de ovelhas não, de lobos, que está manchando a palavra de Deus. Que está desobedecendo, que está distorcendo o evangelho e acaba, né, arrastando aquela pessoa que está no caminho. Se desde quando eu estou indo contra a palavra de Deus, eu estou sendo desobediente a Ele. E não é isso que Deus espera de mim e de você. Não é isso, né, que a igreja quer. Então são coisas que a gente vê que deixa o cristão indignado. Que não é o papel correto. Amém, irmãos? Agora vamos com o verso 10. Agora nós vamos para o 11 e o 12. Que fala assim: porquanto a graça de Deus se manifestou, salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente,
Aí eu separei aqui, né? O que é a graça de Deus, né? E o que é uma pessoa ser piedosa. A graça de Deus é o dom da gratidão de Deus ao homem. Um encontro, né, transformante em que a escritura humana transformou e restaurou, né? Então, a gratidão de Deus, a misericórdia dele, a piedade de Deus faz o velho homem se transformar em um novo homem em Cristo. Essa é a graça dele sobre a minha vida e a sua vida. Se desde quando hoje eu estou aqui ministrando, se desde quando hoje eu estou aqui tendo a oportunidade de falar da palavra de Deus, porque a graça de Deus derramou-se sobre a minha vida. Outrora eu era um homem que estava aí fora, né, praticando coisas que eram contra a lei de Deus, né, pecando, e eu renunciei a tudo que é contra os mandamentos de Deus, e através do Espírito Santo, através do batismo, Deus me transformou de um velho homem para um novo homem. Então a sua graça, né, me fez nascer uma nova criatura perante a Deus. A mesma graça que Deus derramou sobre a minha vida, derramou sobre a cada um dos irmãos. Essa mesma graça, eu confesso, creio que também Tito, instruído pelo Espírito Santo, né, pessoas foi convertida, pessoas foi transformada pela graça, pelo o poder de Deus. Tito conseguiu mudar pessoas, transformar pessoas que talvez adoravam a Deus, né, pela graça foi restituída. Agora adora a Deus, o nosso Deus verdadeiro. Então a graça de Deus sobre a vida de Tito, sobre aquele povo, né, fez com que muitos se convertessem, muitos se renunciassem aos seus desejos e pecados e vivessem uma vida nova em Cristo. Esta mesma graça se aplica aos tempos de hoje. Quantas pessoas que, né, se prostituía, cometia pecado, hoje em dia não pratica mais, não peca mais, é batizada pelo Espírito Santo. Esta é a graça que Deus quer, né, que todas as igrejas, né, alcancem. Mas para que esta graça seja alcançada em todas as igrejas, você tem que renunciar ao pecado. Você tem que se fazer o sacrifício. Se desde quando Deus alcançou a graça sobre a minha vida, eu tive que sacrificar coisas que era contra o Evangelho, coisas que Deus abominava. Então, pessoas têm que entender isso. Pessoas têm que entender, se quer alcançar a misericórdia do Espírito Santo, você tem que renunciar àquilo que impede da graça ser alcançada na sua vida, né? E o que é ser uma pessoa piedosa? É ter demonstração de amor, afeto pelas coisas religiosas, né? Demonstrar compaixão pelo sofrimento, né, do outro e ter misericórdia, né? Então você demonstrando esse tipo de coisas, você está sendo uma pessoa piedosa. Deus foi piedoso comigo e com você. A maior demonstração que Cristo demonstrou foi através do seu Filho. A maior demonstração que Deus demonstrou de piedade foi através de Cristo, através do seu Filho, né? O sacrifício que Jesus Cristo fez,
Ele demonstrou a piedade, a misericórdia sobre todos nós. Se desde quando hoje eu tenho a capacidade de perdoar, se desde quando hoje eu tenho a capacidade, né, de ter compaixão pelo meu irmão, foi através do sacrifício em que Cristo fez. É essa compaixão, é essa misericórdia, é essa piedade que Tito tinha que se aplicar, porque ele sabia que ele estava lidando com pessoas que não conheciam a Deus, não estava sabendo o que estava fazendo. Lembra quando Jesus Cristo estava sendo crucificado? O que foi que Jesus falou? Né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, Cristo teve compaixão, ele foi misericordioso. Tito tinha que ter essa compaixão. Aquelas pessoas não estavam sabendo o que estavam fazendo. Por quê? Porque eles cresceram acreditando-se nos deuses que eles adoravam, acreditando nos deuses, né, que eles profanavam lá. A partir do momento que você não conhece a Deus, que você não tem o conhecimento do Evangelho, então, do meu ponto de vista, eu acho que você não está sabendo o que você está fazendo. A partir do momento que eu conheço, eu tenho a convicção do que eu estou fazendo. É que nem eu dei o exemplo de minha mãe. Entendeu? Minha mãe, ela nasceu, foi criada na Ubanda, no Candomblé. Então, ela não conhece verdadeiramente o Evangelho. Então, eu, como filho, tenho que ter paciência, compaixão, misericórdia com ela. Assim como Tito tinha que ter. Assim como Cristo teve. Essa compaixão, a igreja do Senhor nos tempos de hoje, eu tenho que ter com o meu irmão, você tem que ter. Principalmente para vamos supor, um membro novo, né? Que está chegando agora. Então, o pastor, nós temos que ter a compaixão, né? A misericórdia, a paciência, né? Porque como ele está se chegando agora, muitas vezes não conhece o Evangelho. Então você tem que ter a paciência, tem que ter a compaixão de ensinar, de mostrar. Essa mesma compaixão que você está tendo, Cristo um dia teve com você. Então você tem que ter com o seu irmão, você tem que ter com o próximo. E o verso 15 não, perdão. 13 e 14. Esse no 13 e 14. Fala assim: guardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, Salvador, Cristo Jesus, qual a si mesmo se deu por nós, a fim de que remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aí eu separei aqui, né?
no verso 13 e 14, né? Porque ter a esperança, né? É a expectativa, né? Um anseio confiante pelas bênçãos prometidas aos justos, né? Essa esperança que você tem que ter, essa expectativa, né? Confiante, ter uma pessoa confiante. Você não tem que desistir, você tem que ser uma pessoa otimista. Olha quantos anos a Para Sempre em Cristo ela vem, né, de portas abertas com poucos membros. Isso foi motivo da Para Sempre em Cristo fechar? Não. Por quê? Porque ela se aplica nessa palavra aqui, né? Ela é uma pessoa expectativa, ansiosa, confiante pelas bênçãos prometidas aos justos. Entendeu? A gente não deve desistir. Talvez muitos aí, né? Outro exemplo, quantas pessoas eu acho, tem pessoas que acham que Jesus nem vai voltar mais. Tem pessoas que deixou perder, morrer, isso dentro de si. E isso é uma das coisas que mantém a porta da Para Sempre em Cristo. A confiança. A esperança em que Jesus irá voltar. Porque se a igreja Para Sempre em Cristo não tivesse essa esperança da volta de Cristo, talvez ela não estaria mais com a porta aberta. E o cristão tem que ter isso. Tem que ser uma pessoa confiante, esperançosa. Eu vou parar por aqui, irmãos, porque já é 9h30. Aí no próximo estudo a gente conclui. Ficou o verso 15 e alguma explicação ainda do 13 e 14. Aí no próximo, né, no próximo domingo eu concluo o capítulo 2 e já entro no capítulo 3, que eu creio que dá para terminar no domingo agora. Tá bem? E assim eu agradeço a minha oportunidade.